Bom, bom dia a todos. Meu nome é Fabiana Nakamura-Vona. Eu sou integrante do grupo da cardiologia pediátrica do HCM de São José do Rio Preto e ecocardiografista fetal e congênita. Hoje, o tema de hoje é transposição congenitamente corrigida de grandes artérias. É duro quando a gente vai começar a fazer o eco do paciente, na hora que a gente, geralmente, a nossa secretária anexa junto o pedido do exame anterior, né, para a gente poder ter o fator de comparação. E quando a gente olha no diagnóstico, transposição corrigida de grandes artérias, já baixa aquele desânimo, porque para o ecocardiografista é um exame um pouco ingrato. Né, janelas difíceis, uma cardiopatia de difícil execução. Bom, quais são os sinônimos que a gente encontra? Né? Transposição corrigida de grandes artérias, que é o que a gente mais ouve aqui no Brasil. Transposição fisiologicamente corrigida de grandes artérias, que aí, no caso, estava escrito dessa forma no livro que está aqui na referência, né, do Talbiva, e também se ouve falar em LTGA. Então, qual que seria a mais correta? Eu acabei optando por colocar transposição congenitamente corrigida de grandes artérias, que também tem, na hora que a gente vai dar o laudo, desculpa, também está como opção para a gente colocar na conclusão, né? E por quê? Porque, na verdade, segue a linha europeia, que é a do Dr. Anderson, que é a da doutora Vera Aiello, que é a que nós aqui no Brasil seguimos. Então, geralmente, eles se referem como transposição congenitamente corrigida de grandes artérias. Mas de corrigida não tem nada, né? Tem várias cardiopatias associadas aí e também problemas futuros que esse termo corrigida, na verdade, eles não acharam até hoje nenhum termo que satisfizesse totalmente o critério. Aqui, eu vou entrar no terreno que o Dr. Carlos dá aula, o Dr. Carlos até me ajuda nessa parte. A classificação é baseada na análise segmentar e sequencial que a gente faz. Tem uma análise segmentar, que é de Van Praagh, que é da escola americana, né, que é de Boston, e tem a escola europeia, que é do Dr. Anderson, que é britânica. Né? Mas, na verdade, é basicamente a mesma coisa. E aí a gente começa a segmentar o coração. Desculpa eu começar por essa parte, mas é interessante a gente saber bem isso, porque é a base de como a gente vai olhar o nosso exame. Então, a gente olha o situs visceral, a posição das vísceras, se tem ou não tem veia cava inferior, porque aqui, no caso, a transposição congenitamente corrigida, a gente exclui os casos de isomerismo. É somente se é os sitos sólitos ou sitos inversos. A gente não inclui aqui os isomerismos, porque a gente tem que ter um átrio morfologicamente direito e um átrio morfologicamente esquerdo. Né? Então, a gente olha a morfologia do situs visceral, do situs atrial, né? O ambíguos aqui já não entraria na nossa classificação, e aí aqui a classificação de Van Praagh que entraria como primeira letra, então ele coloca como S e A, né? A relação dos ventrículos morfologicamente, se ele tem levocardia, esse D-loop em L-loop, na verdade, tem relação com como que acontece na formação embriológica do feto, do coração fetal. Se ele faz aquela alça com a curva D-loop, que é a usual, né, a mais prevalente, fazendo a curvatura para a direita, ou se ela faz o L-loop, que é a curvatura para a esquerda. Na hora que eu estava estudando para essa aula, eu já vi o conflito aí, porque mais para frente, aqui, ó, então ele coloca D ou L, né? Você coloca se é D ou L. Então a primeira é S, I ou A, ou D ou L. E depois você vai para a situação dos vasos das grandes artérias. Se é normal, se é invertido, se é uma DTGA, que é mais comum acontecer na transposição sem discordância atrioventricular, né, somente com a discordância ventricular arterial, a LTGA, que é a posição mais comum para transposição congenitamente corrigida, e a malposição, que seria mais ou menos uma relação antero-posterior. No caso aqui, o Dr. Anderson cita no livro dele que esse LTGA que a gente viu anteriormente como um dos sinônimos seria referente à posição das grandes artérias. Já no livro do Cohen, né, do
do Giva, que segue a linha do Van Praat, que é americana, ele refere que o LTGA, na verdade, é por causa do L-loop do ventrículo. Então, aí já entra um conflito entre a escola europeia e a escola americana. Mas, no fim, os dois, na verdade, têm relação com o ápice do ventrículo e a posição das grandes artérias. Né? Então, aqui, só para lembrar como que é a formação do coração no intraútero, a gente tem um tubo cardíaco primitivo. E o que vai formar o nosso ventrículo primitivo aqui é o parte do ventrículo esquerdo, e o bulbo, que é essa porção aqui que fica imediatamente antes do tronco arterioso comum, é ele que vai fazer essa expansão. O D-loop, né, que ele desce para a direita, e o ventrículo primitivo vai para a esquerda, então ele segue para a direita, ele dá origem ao ventrículo direito, e esse aqui é o ventrículo esquerdo, e o L-loop, que na verdade ele faz essa alça para a esquerda, então o ventrículo direito se posiciona à esquerda, morfologicamente direito se posiciona à esquerda e o morfologicamente esquerdo à direita. Isso pode acontecer nos sítios inversos, sem transposição, como na transposição congenitamente corrigida, como também na transposição usual, né, sem a discordância atrioventricular, somente a ventricular arterial. A mais comum, mesmo, como eu falei, é a DTGA para a TGA comum, né, a TGA sem a discordância atrioventricular, e a LTGA para a congenitamente corrigida. Mas isso não é regra. A gente já viu vários casos em que a gente tem relação anterior-posterior, lado a lado, enfim. Né? Não dá para definir somente pela lateralidade dos vasos ou da ponta da posição do coração no tórax. Isso aqui é uma dúvida que vários residentes têm, que na verdade é essa classificação. Quando você coloca a sua palma da mão sobre, eles usam o ventrículo direito, mas você também pode usar o ventrículo esquerdo, sobre o septo interventricular, o seu polegar, como o Dr. Anderson fala, the thumb, precisa ficar na via de entrada e os seus demais dedos têm que ir apontado para a via de saída. E aí o ventrículo morfologicamente direito, ele tem uma válvula tricúspide, as válvulas atrioventriculares sempre acompanham seus respectivos ventrículos, e ele tem uma separação muscular entre a tricúspide e a via de saída, né, que é o septo infundibular, que tem essa trabécula septomarginal, né, aquela até bifurca que a gente comentou na aula de CIV. Então, isso caracteriza com o ventrículo direito, né, a morfologia dele. Quando tento colocar minha mão direita na via, eu acho um ventrículo morfologicamente direito, eu coloco minha mão esquerda, então quer dizer que a ponta do coração está para a esquerda, e a orientação o ventrículo que está posicionado à esquerda é um ventrículo morfologicamente direito. Não interessa se ele está ligado a uma pulmonar ou se ele está ligado a uma aorta. Né? A questão é a posição em que acontece a formação da alça, lá no intraútero. Então, na hora que a gente está fazendo o eco, né, é a hora que a gente faz a orientação e verifica outros achados da morfologia dos ventrículos, a gente posiciona se o ápice está para a direita, para a esquerda, se tem banda moderadora, e aí, teoricamente, essa história da mão dá um guia se é um D-loop ou se é um L-loop. Essa ilustração é do livro do Dr. Anderson, que é de von Hoftanski, que foi quem primeiro descreveu. Né? O Dr. Anderson até cita que isso seria o equivalente ao nosso eixo curto do parasternal. Só que dificilmente a gente consegue abrir num nível em que a gente consiga pegar as grandes artérias também de corte transverso, porque elas ficam lado a lado em uma posição não usual, então a gente não consegue fazer o eixo curto dessa forma. A gente pega no nível ventricular, que vocês vão ver até, tem uma diferença de orientação do septo, a gente consegue focar nos músculos papilares, né, ver que no lado direito está posicionada uma válvula atrioventricular que não tem inserção no septo, do lado esquerdo está posicionada a tricúspide, que tem inserção no septo, e isso dá a definição, né, do ventrículo. Então, aqui é só para mostrar como seria uma visão como a gente fizesse um corte transverso do coração, olhando do ápice para a base. Essa é a primeira descrição que teve dessa cardiopatia. Aqui eu peguei aquele site do Heart University que está fazendo aquelas aulas, aqueles simpósios, enfim, eu esqueci o termo que a gente usa, lives, que tem aulas específicas, tem outros cursos para fellow.
né? Tem outros materiais disponíveis para fellow, desde textos até aulas, uma compilação de vários temas, cirurgia, eco, patologia, clínica, congênito ou adquirido, tem uma compilação para os fellows, né? E aí você vai fazendo e vai ganhando certificados. Aí, no caso, eu procurei a respeito do tema de transposição congenitamente corrigida e tinha 2 aulas do Dr. Anderson. Uma que falava sobre, ele mostrava peças anatômicas, igual a doutora Vera faz, né? Mostrando a morfologia de cada peça, e outra que foi nesse simpósio em Mumbai, em 2018, que ele mostrava peculiaridades da doença. Aí, no caso, aqui é um coração normal, né? Que a aorta, ela tá, se vocês olharem um corte transverso de um coração normal, a aorta está inserida no meio do esqueleto cardíaco, né? Tanto é que quando a gente tem defeito do septo, a gente não tem a formação das 2 válvulas atrioventriculares de forma correta, né? A gente só tem um único anel, então há um deslocamento anterior da válvula aórtica. E essa conformação da aorta inserida no esqueleto aórtico, do coração, é essencial para, por exemplo, a posição correta do 9, né? Porque é aí que a gente forma o tendão de o triângulo de Koch, né? Que tem o tendão de Todoro, o seio coronariano e o folheto septal da válvula tricúspide, que é onde ele se posiciona no ápice desse ventrículo, e logo abaixo ele passa pelo septo membranoso e dá os seus ramos, né? Os seus direito e esquerdo. Então, é essencial que haja essa estrutura cardíaca para que o nó AV esteja bem posicionado e que a gente tenha uma condução correta atrioventricular. Perdão. Né? Então, aqui a gente vê o átrio direito e a aorta inserida ali no meio, e aqui para a posição usual do nó AV e os seus ramos, né? Os braços. O que acontece na transposição congenitamente corrigida? Ela tem um desvio anterior, porque há um desalinhamento entre o septo atrial e o septo interventricular. O septo membranoso ele fica muito maior, porque não há... qual que é a característica do ventrículo esquerdo? É a continuidade, né, no coração normal, entre a mitral e a aorta. Aí, no caso, como o ventrículo esquerdo vai estar à direita, vai acontecer uma continuidade entre a mitral e a pulmonar. Só que isso vai gerar um desalinhamento entre os septos, e esse septo membranoso vai ficar alongado. Então, esse nó AV, ele não vai estar numa posição no ápice do triângulo de Koch de forma correta, porque não vai ter também a posição septal do folheto da tricúspide. Não é uma válvula tricúspide, né? É uma válvula mitral, com 2 folhetos. Então, o deslocamento anterior, isso importa para o cirurgião. E aí, onde que a gente entra aqui na história? Geralmente, assim, 60% a 80% dos casos estão associados com CIV. A gente tem que dar uma posição correta da CIV, que a gente pode classificar, assim como no coração sem discordância atrioventricular e ventricular arterial, que seria perimembranosa, de via de entrada, de via de saída, muscular. A gente tem que dar a posição correta. E aí o feixe, né, vai passar anteriormente, e aí é diferente, porque quando é um coração normal, ele passa posteriormente ao defeito, e o cirurgião vai ter que tomar um cuidado redobrado para não causar um bloqueio atrioventricular total. E esse é o motivo de também porque no feto a gente pode ter associação com BAVT, e na vida adulta a pessoa pode vir a desenvolver bloqueio atrioventricular total. Progressivamente, porque pode acontecer uma fibrose extensa do nó AV e da conexão dele com os seus ramos, e aí gerar um bloqueio atrioventricular total. Muitos acabam ganhando marca-passo já na vida adulta, né? Então pode progredir desde do intraútero até a vida adulta, o bloqueio atrioventricular total. Muitos têm ritmo atrial ectópico, né? Enfim, isso é só... eu acho interessante a gente falar um pouquinho de morfologia para poder entrar no exame em si. Aqui só para mostrar a peça, isso tudo da aula dele lá que tem disponível, a relação do átrio direito e da válvula pulmonar e do ventrículo morfologicamente esquerdo, né? O quanto fica anteriorizado essa distância do nó AV para descer para os ventrículos, né? Esse septo membranoso alongado que faz com que haja a anteriorização
E outra morfologia que é importante nós, como ecocardiografistas, sabermos, é que hoje em dia, a partir da década de 90, né, mais precisamente a partir de 2000, começou-se a tentar fazer um double switch, tanto dos átrios, tipo senin, quanto das artérias, ou até mesmo fazer um switch atrial com colocação de homoenxerto para tentar se corrigir em alguns casos em que tem estenose pulmonar importante, né? Que está muito associada a esse tipo de cardiopatia. Então, a gente geralmente não presta muita atenção nas coronárias, mas era bom a gente começar a observar com mais carinho para as coronárias da TCGA, né, da transposição congenitamente corrigida, porque pode haver uma disposição invertida. Como que é isso? É a mesma coisa, o bonequinho do cirurgião posicionado no seio não coronariano, né? O seio 1 fica o braço direito do cirurgião e o seio 2 fica o braço esquerdo do cirurgião. Só que essa artéria que está aqui, essa coronária que está aqui, ela está posicionada à esquerda, mas ela vai se comportar morfologicamente como uma artéria direita, dando aquele ramo que percorre o sulco ventricular e dá a descendente anterior quando é dominância direita. No caso, a artéria coronária que está à esquerda, dando uma morfologia direita. E o ramo que está à direita vai ter morfologia esquerda, dando a DA, né, que corre o interventricular, e fazendo a circunflexa, que também vai para a região posterior atrioventricular, e pode ou não dar o ramo da descendente posterior. Então, é importante a gente também pensar e tentar descrever alterações, porque existem também variações anatômicas da posição das coronárias, né? Mas é engraçado que em nenhum livro, eles só falam, né? Eles só citam que pode ter essa anomalia, mas nenhum livro mostra exatamente o trajeto bonitinho para que eu pudesse pegar imagens para a gente olhar aqui. No livro do Giva, ele fala sobre elementos chaves que a gente tem que pensar durante a realização do nosso ecocardiograma, ou seja, tudo que a gente precisa enxergar para a gente dar o diagnóstico final de transposição congenitamente corrigida. Primeiro, determinar o situs visceral e atrial, né? Então a gente olha as características do que é um átrio morfologicamente direito, que seria, no caso, a característica mais importante, os apêndices atriais, tanto esquerdo quanto direito, né? O apêndice atrial com a musculatura pectínea mais exacerbada, com a abertura maior, né, em forma triangular. O esquerdo, ele forma uma estrutura tubular. O que pode acontecer, e que pode estar associado a esse tipo de cardiopatia, ai, gente, esqueci o termo, quando ficam os dois apêndices para o mesmo lado. Bom, enfim, esqueci o nome. Pode acontecer com esse tipo de cardiopatia. E depois a gente vai para a orientação cardíaca. Na hora que a gente está no subcostal, a gente, sem fazer a inversão ainda, você aponta para o coração, e aí você vê para que lado que está o ápice e a direção do ápice base, né? E que lado do tórax que está posicionado esse coração. O eixo base é o ápice e a posição dentro do tórax. Então, o ápice pode estar voltado para a esquerda, meso ou direita, e a posição do coração pode estar à esquerda do tórax ou pode estar à direita do tórax. Olhar a morfologia e o cito dos ventrículos. Então, olhar a banda moderadora, que é caracteristicamente do ventrículo direito, o tipo de musculatura que tem, a trabeculação mais fina, mais delgada do ventrículo esquerdo e uma trabeculação mais exuberante do ventrículo direito, os números de músculos papilares, a característica das válvulas atrioventriculares, porque elas sempre estão acompanhando seus respectivos ventrículos. Aí depois a gente olha, né, então vejam que a gente vai fazendo aquela análise segmentar e sequencial que a gente faz, né, usualmente de todo o exame. A morfologia e posição espacial das grandes artérias. Se elas estão antero-posterior, lado a lado, esquerda-direita, a aorta anterior, pulmonar posterior, qual que dá origem a... Então, a gente olha, aquela que dá origem às coronárias é a aorta, né? Que se bifurca é a pulmonar, e em qual ventrículo que elas estão relacionadas. Os ventrículos também, o que o cita no livro do Dr. Anderson, aqui, por exemplo, o criss-cross heart, ele é um parente muito próximo, um primo dessa patologia. Pode acontecer criss-cross heart com transposição congenitamente corrigida.
Mas o criss-cross, por si só, a gente tem um único caso, a Giovanna Ponte, o Bassan, que não há discordância, né, ventrículo arterial. Mas essa má rotação do D-looping, do L-loop, pode gerar a posição anteroposterior dos ventrículos, a relação ser torcida entre o átrio e o ventrículo, como pode ser lado a lado, que é a mais comum. Determinar as conexões e alinhamentos atrioventriculares e ventriculoarteriais, por exemplo, quando a gente tem uma atresia pulmonar ou uma estenose pulmonar importante, não há tanto proeminência desse septo membranoso, então às vezes esse paciente não vai evoluir com tanta rapidez ou não vai evoluir para BAVT, né? Então tem que olhar bem. Quando tem CIV, pode acontecer straddling, straddling das válvulas atrioventriculares, overriding também. E com isso fazer um desvio da via de saída e gerar estenose. Como eu falei, determinar a origem e o curso proximal dessas artérias coronárias, avaliar as malformações associadas. Então, quais são as mais comuns? Todos os livros que eu vi citam como a válvula tricúspide tendo alteração. Não é uma válvula tricúspide ok. A maioria tem displasia, ou eles chamam de Ebstein-like. Por que não Ebstein, por si só? Porque ele tem pequenas diferenças com relação ao Ebstein do AD com VD, né? do coração normal com Ebstein isolado. O straddling das válvulas AVs, na presença de CIV, a CIV, a localização, tamanho, direção, velocidade, presença, mecanismo e grau de obstrução dessa via de saída do ventrículo esquerdo, que é pulmonar, subpulmonar. Aneurisma do septo membranoso, que pode obstruir a via de saída do ventrículo esquerdo, se tem CIA, se tem canal, se tem veia cava superior esquerda persistente. Vejam que quando a gente tem um D-looping, a cava está à esquerda, não quer dizer que ela é persistente. As cavas ficam posicionadas à esquerda, né? Então é diferente de veia cava esquerda persistente, é veia cava à esquerda, ponto, né? E se tem coarctação de aorta, que é bastante raro. Essencial todo o exame constar, independente se o paciente já fez 1 ou 10 exames, tamanho, função biventricular, avaliação de pressão, volume de enchimento, se possível débito, avaliar a insuficiência mitral e a tricúspide, que é bem mais comum, o dilatação do anel principalmente, gradiente através da via de saída e estimativa da pressão sistólica do ventrículo esquerdo baseado no jato de regurgitação mitral, igual a gente faz a PSVD, a gente vai fazer com uma regurgitação mitral, caso se apresente. Bom, então aqui de fato a gente vai entrar nas imagens de eco. Daqui em diante são só imagens de eco. Aqui a gente está num corte subcostal, né? Eu vejo o fígado aqui embaixo. Por que eu coloquei essa foto? Porque aqui a gente já tem uma morfologia de um átrio com o apêndice atrial esquerdo aqui, direito, perdão, né? Que está posicionado, ai gente do céu, um átrio esquerdo, um apêndice atrial esquerdo que está posicionado à esquerda mesmo, né? Então é uma LTGA, né? Uma transposição congenitamente corrigida com levocardia, citos sólitos. Então, o átrio esquerdo está à esquerda, perdão. E aqui a gente, não exatamente dá para ver muito claramente, mas a gente veria as veias pulmonares chegando aqui e um apêndice atrial esquerdo. Aqui também tem um corte subcostal, a gente vê o fígado aqui, e a gente está fazendo a visão para ver 4 câmaras, né? As válvulas atrioventriculares no subcostal. Então, aqui a gente já consegue reparar algumas alterações. Ó. A inserção da válvula tricúspide, ela sempre em posição mais apical. Né? Então, a gente sabe que quando a gente olha um coração normal, a válvula tricúspide vai ter a inserção um pouquinho mais abaixo da válvula mitral em relação ao ápice do coração. Aqui a gente percebe que, lembrem, isso também é dúvida dos residentes que acabam passando com a gente lá no eco, vocês nunca alterem a direção do seu índice, né, do índex da tela, e também não é para inverter a orientação do índex conforme as janelas, a não ser no paraestinal que você acaba apontando para o ombro direito ou esquerdo. Né? Não façam isso porque vocês perdem a referência de lateralidade.
Por isso que é interessante, e por isso que há essa padronização do índex para cada janela, para cada posição, né? E está sempre à esquerda do paciente, corresponde ao lado esquerdo do paciente, o da tela. Porque é para você ter noção de lateralidade. Então, eu sei que este é o meu lado esquerdo do coração e que o meu átrio morfologicamente esquerdo está conectado com uma válvula que está em posição mais apical, né, um pouco mais para baixo. Né? O septo átrio ventricular que a gente tem aqui está com a inserção à esquerda mais baixa. Então, aqui a gente já consegue ver que está uma válvula provavelmente tricúspide do lado esquerdo do coração. Fazendo uma leve anteriorização do nosso corte subcostal, que a gente estava lá no nível das válvulas atrioventriculares, começando a abrir a via de saída, aqui a gente já nota que a gente tem um átrio que está aqui à direita, um ventrículo aqui embaixo, um outro ventrículo bem dilatado aqui. Nossa, tá um pouquinho desfocado, né? Eu não sei o que aconteceu. Acho que eu devo ter ampliado demais a imagem. Tem uma válvula que tem inserções aqui no septo e a via de saída, aqui a gente tem uma CIV e a via de saída do ventrículo que está à direita tem um turbilhonamento, né? Tanto que vem pela CIV quanto da própria válvula. Deixa eu pausar aqui para ir mais devagar. Aqui, ó, a CIV aqui, então é a corte subcostal, focado na via de saída, tem uma CIV, tem uma válvula aqui que está espessada. A gente ainda não consegue determinar se é uma pulmonar ou uma aorta nesse momento, mas a gente já consegue ver os lado a lado. E isso é uma característica da transposição congenitamente corrigida. Assim como a TGA, ela tem vasos em paralelo, né? Coisa que você não consegue fazer num coração normal, é você abrir os vasos lado a lado. Né? Isso não tem como a gente fazer, né? Num coração normal. Então, na hora que você abre e viu vasos lado a lado, é transposição. Transposição só com discordância ventrículo arterial, transposição com átrio ventricular e ventricular arterial, enfim, é transposição. Né? Lógico, quando está cada uma de um ventrículo. A gente não está falando das duplas vias de saída neste momento. Eu acho que agora vai passar. Bom, aqui é uma mesma visão, um pouquinho mais anteriorizado, e aqui a gente já vê que este vaso que está saindo do ventrículo, que está à direita, que é um ventrículo morfologicamente esquerdo, porque eu não tenho inserções aqui é um ventrículo mais liso, não tem inserções no septo, ele tem uma bifurcação, ele se bifurca, né? Então é uma pulmonar. E aqui a CIV imediatamente abaixo dessa válvula arterial, né? E aqui uma válvula tricúspide, logo aqui no ventrículo que está à esquerda. Aqui uma foto parada de um subcostal mostrando a medida da CIV. Então vejam que no subcostal, quando você consegue um subcostal de forma satisfatória, você já consegue dar boa parte do seu diagnóstico. A gente só não consegue excluir totalmente coarctação. Mas a maior parte das lesões associadas e medidas e aferições a gente consegue fazer pelo subcostal. Aqui já estamos num apical 4 câmaras. A maioria dos ecos são de pacientes adultos aqui, que eu acabei pegando. Assim, teve uma criança de 9 meses, o resto é de 6 anos, 34, 22, todos os pacientes mais velhos, né, que a gente acabou pegando aqui. É uma doença bastante rara, inclusive eu estava lendo sobre, das séries de descrição de cardiopatias congênitas, por exemplo, no Texas, que é um serviço extremamente, bem, né, mais antigo do que os do Brasil, tem 121, uma linha de 121 casos, de todos os casos que eles já tiveram lá. Então, é uma cardiopatia bem rara, meio por cento. Aqui, então, é um corte apical, a gente tem um átrio morfologicamente direito à esquerda, né? A válvula tricúspide aqui, um ventrículo dilatado à direita, a gente vê uma banda moderadora aqui, e aqui um átrio esquerdo à direita e o ventrículo, um átrio direito à esquerda e um ventrículo de esquerdo à direita. Gente, dá uma confusão na hora de falar. Né? A inserção da válvula tricúspide mais apical, né? Então a gente vê o desnível atrioventricular aqui, né? Da cruz cardíaca, e aqui a gente vê a banda moderadora e um ventrículo mais liso aqui.
Mas vejam como a janela acaba ficando difícil, né? Aqui uma foto parada de um corte apical. No caso, esse paciente, ele é destrocardia, né? Então, eu tenho um átrio direito conectado a um ventrículo esquerdo, um átrio esquerdo com um apêndice atrial morfologicamente esquerdo, aqui então, átrio esquerdo, conectado a um ventrículo direito, o ápice do meu coração está voltado para a direita do paciente. Então, esse paciente é um destrocardia. Aqui, de novo, um apical 4 câmaras. Eu tenho aqui um ventrículo esquerdo à direita bem liso, aqui um ventrículo direito dilatado já, que ele está conectado ao sistêmico, né? A gente tem um desvio dessa parede para a direita, pode causar obstrução da via de saída mais tardiamente, né? A banda moderadora, um ventrículo que não bate bem, né? E esse aqui é um paciente adulto já, esse é um moço de 34 anos que chegou, já não tinha diagnóstico, ele tem, quando você vai pegar o prontuário dele, ele tem inúmeros ultrassom de joelho, de ombro, mas ele tem 2 ecos. E aí ele já chegou com o ventrículo direito nesse estado. Então aqui está invertida a imagem, até para ficar, foi uma orientação que acabou ficando melhor, né? Então a gente tem o ventrículo esquerdo aqui que está à direita, um ventrículo direito dilatado, com hipocontratilidade, uma válvula tricúspide que está com, provavelmente dá critérios para Ebstein, né, da inserção dela mais baixa ainda em relação ao ápice, né, um ventrículo que não bate bem. Então esse é o problema para a terceira, quarta década de vida. Se você não tem nenhuma cardiopatia associada, você pode vir a evoluir com disfunção cardíaca e insuficiência cardíaca por hipocontratilidade de um ventrículo que não está preparado para tocar o sistema. A musculatura, a gente já sabe que a musculatura do ventrículo direito, ela tem uma conformação totalmente diferente do ventrículo esquerdo. Ela não é preparada para tocar o sistema. Então, invariavelmente, esses pacientes vão acabar apresentando algum grau de insuficiência cardíaca. Lógico que tem relatos de pacientes de 80 anos que descobrem no pós-mortem que tinham, né? Mas não é o usual, a gente sabe que vai evoluir uma hora ou outra para a falência desse ventrículo sistêmico. Aqui uma foto, né? No apical a gente pode fazer o apical 2 câmaras e aí a gente consegue mostrar, aqui está mostrando a insuficiência dessa válvula tricúspide e olha aqui o apêndice atrial bonitinho, o apêndice atrial esquerdo com uma válvula tricúspide. Então também você vai caçando ao longo do seu exame dados que vão falar da morfologia do átrio e do ventrículo. Lembrando sempre que a gente tem que fazer em todo o exame, eu não vou falar especificamente de cada método, mas a gente tem que fazer a avaliação de contratilidade do ventrículo esquerdo, que está com a pulmonar. Aqui, ó, no caso, o paciente tem até marca-passo aqui, né, um fio de marca-passo. Fazer as avaliações de ventrículo direito para o ventrículo que está sistêmico. Né? É um dos jeitos que o eco consegue ajudar aí para fazer a avaliação de função do ventrículo sistêmico. Né? Então, o TAPS, o FAC, fazer o IPM tecidual, fazer a onda S tecidual, todas aquelas avaliações que o Dr. Carlos apresentou em aula do ventrículo direito, você faz para esse ventrículo que está sistêmico, para dar uma noção para o clínico como que está evoluindo esse paciente. Aqui para mostrar por que a gente fala Ebstein-like e não Ebstein, né? Doença de Ebstein só. Porque o ato morfologicamente esquerdo está com o ventrículo morfologicamente direito, a inserção fica mais baixa, mas a gente não tem aquela delaminação total do folheto septal que fica acolado, aquele folheto anterior que fica parecendo uma vela, né? Que faz até o sopro característico. Você tem uma inserção mais baixa dessa válvula tricúspide, mas não com todas as características que o Ebstein traz. Inclusive, a porção atrializada do ventrículo, ela não faz aquele afilamento bem típico que a gente vê, a maioria, né? Lógico que tem casos que isso acaba acontecendo, do miocárdio. Né? Então, na hora que você vai fazer o exame, você vai perceber que mesmo a porção atrializada do ventrículo, a musculatura acaba ficando uma musculatura mais espessada. Né? E que não tem todas as características do Ebstein, mas sim só pelo fato de ter a inserção mais apical da válvula, do folheto septal da válvula tricúspide no geral, né? Do anel valvar tricúspide. Então, aqui um exemplo que a gente tem de uma paciente. Essa paciente, inclusive, no diagnóstico, estava como muito raro
Gente do céu, hoje está difícil. Quando a gente não tem compactação do ventrículo, não compactado. Porque o ventrículo direito é difícil de você dar esse diagnóstico, porque ele já tem trabeculação exuberante. Mas essa paciente tinha toda a porção apical não muito, muito trabeculada, né? Que mesmo no ventrículo direito estava acima do normal. Então, ela tem uma transposição congenitamente corrigida, com um Epstein-Like, com miocárdio não compactado. Eu não sei se ela, inclusive, não está acompanhando com o Dr. Carlos ou o que aconteceu com essa paciente, que a gente não temos exames tão atuais dela. Esse aqui foi, inclusive, um exame que o Dr. Carlos tinha feito dela, que ele mostrou várias e várias janelas desse miocárdio não compactado. Tá? Que a gente tem um ventrículo, vocês imaginam, um ventrículo que já não vai trabalhar bem, ainda por cima com o miocárdio não compactado. Né? Não é uma combinação muito boa. Aí, olhando para essa válvula, ela vai ter insuficiência, né? E isso pode atrapalhar muito o débito sistêmico do paciente, né? Equivale a uma insuficiência mitral importante, né? Desse ventrículo. Então, o ventrículo que pode evoluir com hipocontratilidade, ainda por cima com insuficiência importante. Aí, um dos tratamentos para quando se tem uma insuficiência tricúspide importante na vida adulta é você fazer uma bandagem do tronco pulmonar, porque aí há uma alteração da geometria dos ventrículos porque vocês vejam que naquelas janelas anteriores a gente vê um desvio do septo interventricular para a direita, né? Esse ventrículo direito que está posicionado sistemicamente, ele dilata e acaba abaulando para a esquerda, e isso faz dilatação do anel e a modificação dessa válvula tricúspide. Então, a partir do momento que você faz uma bandagem, mesmo sem ter nenhuma outra patologia associada, você vai ter um aumento da pressão no ventrículo esquerdo, ele vai tender a tirar esse abaulamento dele para a direita, e aí o anel tende a diminuir e a insuficiência tricúspide tende a melhorar. Né? E tem vários relatos no livro do Giva sobre casos que foi feito isso para tratamento tardio dessa evolução. O paciente que estava bem descompensado acaba conseguindo se compensar fazendo bandagem do tronco pulmonar. E também já foi feito, meio que caiu por terra, fazer igual o Yacoub para TGA, né, o preparo rápido do ventrículo esquerdo, para você fazer o double switch atrial e ventricular arterial, né, átrio ventricular e ventrículo arterial. Mas eles viram que o resultado não é tão bom assim, quando o ventrículo esquerdo já não está mais preparado. Mas tiveram alguns casos que foram feitos dessa forma. Então, aqui a gente vê um átrio esquerdo, uma válvula tricúspide com inserção bem mais baixa, uma insuficiência, o jato da insuficiência importante, indo até o teto desse átrio esquerdo. Aqui um caso já mais grave, né? Esse paciente, várias pessoas conhecem esse paciente aqui. Ele tem um ventrículo que já está com hipocontratilidade, um corte apical 4 câmaras, ele tem um Epstein-Like, ele tem uma trabeculação mais exuberante, mas esse não tem miocárdio não compactado, esse aqui é o miocárdio, uma dilatação importante já desse átrio esquerdo, né? Um fio de marca-passo aqui, então ele já tem um bloqueio atrioventricular, né? E a válvula tem talvez a insuficiência não seja mais nem tão proeminente, assim, tão visível, porque esse ventrículo já tem uma contratilidade prejudicada. E qual que é o problema do fio do marca-passo aqui também? Vai gerar insuficiência mitral à direita. Complicado, né? Aí o que a gente vê é esse o raio-x do paciente, né? Um coração, uma cardiomegalia importante, você localiza ali os fios de marca-passo dele, né? Esse paciente ele teve fechamento de CIV, ventriculocéptoplastia, né? E ainda implante de marca-passo. Então, é um paciente que é de difícil manejo. Essa paciente é paciente que segue com a doutora Lê. A Lê acho que vai até lembrar dela. Ela foi dada como transposição congenitamente corrigida. Só que, qual que é o problema dessa paciente? Aqui a gente está num corte apical 4 câmaras, fica até difícil de determinar, porque ela tem uma CIV gigantesca aqui, que pega, a gente aqui, quando a CIV pega a via de entrada, lembram daquela aula de CIV? Quando a CIV é perimembranosa de via de entrada, a gente perde aquela noção da diferença atrioventricular em relação às válvulas atrioventriculares, né? Esquerda e direita.
Então, acontece a mesma coisa aqui, as válvulas ficam com a implantação na mesma altura, né? Mas eu sei que é uma válvula tricúspide, ela tem inserção aqui no septo, uma válvula, não tem aqui o eixo curto dessa paciente, uma válvula mitral aqui, sem inserções no septo, com folhetos, músculos papilares, sem inserção no septo, aqui nesse resquício de septo que tem aqui praticamente só no ápice. Essa paciente teve que evoluir para correção univentricular. Não tinha como fazer uma septação desse ventrículo, não ia ter massa ventricular praticamente para ela conseguir ter contratilidade satisfatória, né? Ainda mais pensando que esse é um ventrículo morfologicamente direito. Então, ela fez uma correção univentricular. Esse já é um outro caso de um paciente que tem destro cardíaco com ápice à direita também, com discordância atrioventricular e ventricular arterial. Então, aqui a gente está um corte que está bem anteriorizado, então a gente começa lá no nível das válvulas atrioventriculares, avalia toda a morfologia dos ventrículos e das válvulas, aí na hora que a gente vai abrir, como se fosse fazer os 5 câmaras, a gente abre as vias de saída, e aí elas aparecem em paralelo, né? Coisa que a gente não faz no coração normal. Tá? Aqui foi bem bonito esse exame que fizeram, que é VD aorta, VETP, né, com os vasos em paralelo, aqui com ápice para a direita. Aqui, então, por partes, né, às vezes você não abre eles exatamente no mesmo nível, como foi no caso daquele paciente, mas aí o primeiro vaso, como que é a relação espacial? Quando o Dr. Ulisses abre o tórax do paciente que não tem discordância ventricular arterial, o primeiro vaso que está lá na frente é a pulmonar. No caso aqui da nossa patologia, o primeiro vaso vai ser a aorta. Então, quando a gente faz o apical, lembra? Quando a gente vai fazendo a anteriorização da átrio ventricular para o ventricular arterial, né, no apical, 4 câmaras, a gente vai abrir os 5 câmaras, o primeiro vaso que vai aparecer seria a aorta. No caso aqui, a pulmonar. Então, do ventrículo que está posicionado à direita, eu vou abrir a pulmonar, aqui que está mais posterior, né, bifurcando aqui. E aí, se eu anteriorizo mais ainda, eu vou abrir, aqui como se fossem 3 câmaras, né? Aqui seria uma anteriorização mais girando, né, a nossa sonda e fazendo a anteriorização para abrir a via de saída. Então, aqui é um ventrículo morfologicamente direito. A gente vê a continuidade, a descontinuidade, perdão, entre a aorta que está posicionada aqui e a válvula tricúspide, porque o septo infundibular é característica do ventrículo direito. Então, a gente vai ter infundido, não infundido, mas vai ter uma separação muscular entre a válvula atrioventricular e a arterial, né? Então, aqui a gente vê a separação entre a tricúspide e a aorta. E aí, aqui a gente vê aquela tal da morfologia da mão direita, né? Se a gente colocar a nossa mão direita sobre a tela, aqui o thumb, né, o polegar vai estar na via de entrada e os meus dedos vão estar apontados para a via de saída. Então, esse é um level TGA, né, um level looping. Apesar de ser, uma TCGA, né, que é a mais característica, 80, 90% é TGA, das transposições conjuntamente corrigidas. Então, é uma janela bem bonita essa daqui. Bom, indo para o paresternal dá bastante, a gente consegue fazer a relação lado a lado dos vasos. É muito difícil de abrir o eixo longo somente do ventrículo direito que está sistêmico, né? E a gente não consegue fazer aquele eixo curto com a inserção da válvula arterial lá no meio do esqueleto cardíaco, porque não acontece isso, mas a gente consegue ver bem as válvulas atrioventriculares. E aqui, no caso, também as vias de saída, né? A gente consegue ver bem, alinhar para fazer gradiente de via de saída, ver os vasos lado a lado. Vejam que é difícil, como é uma patologia que tem muita alteração, as janelas ficam meio mescladas, né? Mas é um paresternal aqui, focado para as vias de saída. Aqui, um paresternal eixo curto para eixo longo, digamos assim. Vamos pausar aqui. Vejam que o vídeo se inicia mais ou menos com o ventrículo posicionado de forma transversa, mas aí vai tentando anteriorizar para abrir a via de saída. Ó. Então, é um ventrículo átrio esquerdo, ventrículo direito e a aorta aqui.
né? Então, aqui, ó, a relação da aorta quadricúspide, né? Desse ventrículo que está mais posterior. Na verdade, há uma alteração em relação ao septo interventricular, o posicionamento dele. No eixo curto aqui, quando a gente faz um eixo curto de um coração normal, a gente vê o ventrículo direito bem anterior, bem mais anterior, o septo mais ou menos de forma transversa e o ventrículo esquerdo posterior. Os ventrículos, nessa patologia, acabam ficando lado a lado, né? Então, vejam que aqui, ó, é um eixo curto, parasternal eixo curto, eu estou vendo o ventrículo que está posicionado mais à esquerda do meu paciente com 3 válvulas, olha só, né, 3 folhetos, perdão. 3 folhetos aqui com inserção no septo, e o ventrículo mais liso posicionado à direita. Então, eles ficam com posição esquerda-direita e não tanto anterior-posterior. É que a gente sempre toma como, para a gente às vezes saber, o ventrículo rudimentar é direito, se a gente vê ele anterior, né? Mas no caso da TCGA, os ventrículos ficam meio que lado a lado, né? E aí o esquerdo fica à direita e o direito à esquerda. Bem bonita essa imagem também. Aqui, indo do ápice em direção à base, né? Então eu começo lá embaixo na minha base, perdão, vou pausar aqui, vamos devagarinho. Então é um parasternal eixo curto. Eu estou lá no ápice do meu coração, eu vou vendo um ventrículo bem trabeculado posicionado à esquerda, né? E aí eu vou subindo, vai mostrando os músculos papilares, 3 músculos papilares, e aí 3 folhetos, né? 3 folhetos de válvula. Olha lá. Bem bonito. E aí aqui também eu consigo fazer uma avaliação, a gente fala eyeball, né? Pessoal da contratilidade desse ventrículo, aí a gente vê como é que ele está, olha as trabeculações. Então, é como se a gente fosse montando um pequeno quebra-cabeça, pouco a pouco. Na hora que a gente faz o parasternal alto, em que a gente vai tentar, quando a gente tenta fazer aquele corte do canal, né, não tanto do canal, um pouquinho mais para baixo, que a gente tenta fazer igual na TGA, mostrar a relação das grandes artérias, aqui no caso, o mais usual é ter a LTGA com a aorta anterior e a esquerda do paciente e a pulmonar posterior, né? Eu vou ter que ver esse vaso aqui de trás, ele se bifurcar, o vaso da frente dá origem às coronárias, né? Então aqui é a posição mais comum de LTGA. Então, é o parasternal um pouquinho mais alto para as artérias, mostrando o nível das válvulas arteriais. Aí. Bom, estamos chegando perto do final. Aqui é um caso de um paciente com esofágico, né? Foi um dos pacientes que tem transposição corretamente corrigida, que foi para a cirurgia, e aí fez o esofágico. Então, aqui é o correspondente a 4 câmaras do esofágico. Lembrem sempre de olhar aqui o que dá o ângulo, então, isso aqui é a pista para dizer que é um esofágico, né? E aqui eu vejo um átrio direito conectado com um ventrículo esquerdo, um átrio esquerdo conectado a um ventrículo direito, com a diferença da inserção atrioventricular aqui mais direcionada para o ápice. Um coração também com uma morfologia diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Aqui já mostrando as vias de saída, é aquele mesmo paciente, nossa, ficou bem distorcido, é uma pena, não sei porquê, não estava assim. Aquele mesmo paciente que a gente viu a CIV debaixo da pulmonar, ele tem a CIV aqui e a pulmonar. Ele tinha uma pulmonar espessada, provavelmente também lesão de jato aqui, mas ele se comportava com hiperfluxo. O que foi optado por fazer por esse paciente? Ele foi bandado. E aqui, por último, vamos evoluir para o fetal. Fetal de acervo nosso não tinha nenhum exame. Desde o princípio do nosso serviço, não tinha registrado nenhum exame de TCGA. Eu não sei se o Dr. Carlos chegou a ter algum caso em consultório. Aqui no caso, lembrando da aula de eco fetal, a gente foi dito, lógico, né? Isso aqui eu peguei daquele site que eu falei para vocês, que a gente vê lá no um dos links do Heart University, que é de um médico ecocardiografista que faz, né, esse pé de eco aqui, que tem um monte de imagem legal.
Então, ele fala, né, no momento desse vídeo, que o feto está pélvico com o dorso à direita materna. Então, eu sei que aqui é o lado esquerdo do meu feto e aqui é o lado direito do meu feto. A mesma coisa para o eco fetal. Eu, particularmente, aprendi com o Dr. Carlos a não posicionar, não colocar em posição anatômica, porque dá a noção de lateralidade do paciente, mesmo no intraútero, né? Então, foi a forma como eu aprendi e que eu acho que eu prefiro. E acho que as meninas também aprenderam dessa forma, porque foi o Dr. Carlos que ensinou. Em que a gente sabe que aqui é o lado esquerdo, então a ponta do meu coração, e o meu coração está mais localizado no meu tórax à esquerda. Se vocês virem aqui, eu vou pausar novamente. Vai mostrar o estômago, que também, então o citus visceral, a gente sempre começa o exame fetal dando os citus, né? A gente tenta ver o citus visceral, o estômago à esquerda, a aorta aqui à esquerda da coluna, né? E aí o coração também, com ápice e posicionamento à esquerda do tórax do paciente. Então, beleza. É levocardia, citos sólitos em levocardia. Ok. Vamos seguir para ver o que vai acontecer. Bom, o paciente virou o dorso um pouquinho mais para trás, mas permanecia com o lado esquerdo aqui e o lado direito aqui. Aí, no momento que a gente vai olhar as válvulas atrioventriculares, a gente vê o forame oval funcionando de forma normal, da direita para a esquerda, né, do átrio direito para o átrio esquerdo. Mas olha, é difícil de enxergar, mas aqui, ó, o ventrículo que está à esquerda, ele tem a banda moderadora, que é uma das características que a gente tenta olhar no feto. Né? Aqui nesse ponto fica difícil da gente até observar pela posição do coração a extensão das válvulas atrioventriculares, mas há um desnível, sendo que a válvula que está mais apical é essa que está posicionada à esquerda. Então é um ventrículo direito conectado com um átrio posicionado à esquerda. Então já tem uma alteração aí, né? Ó, vejam que o ventrículo esquerdo está aqui e aqui um ventrículo mais trabeculado à esquerda. Aqui o mesmo paciente, né? Então o dorso aqui para a direita materna, e aqui a gente consegue ver, sim, essa válvula atrioventricular posicionada mais em relação ao ápice do coração. Então o desnivelamento, sendo que a válvula que está mais para o ápice é a que está à esquerda, então é uma válvula, provavelmente uma válvula tricúspide, com ventrículo já com a banda moderadora. Então você pode falar que há uma discordância atrioventricular. E aí a gente vai seguir naqueles andares conforme a gente faz o eco fetal, né? E aí, vasos lado a lado, né? Então, do meu ventrículo que está aqui mais anterior vai sair a aorta, e do ventrículo que está mais posterior vai bifurcar e sair a pulmonar aqui, né? Então, vejam só, na hora que a gente anterioriza, a gente faz aquela visão de TGA, né, os vasos lado a lado em paralelo. Então, a gente já sabe que tem uma discordância atrioventricular, chega lá, tem uma discordância ventricular arterial. Então, aí a gente pode fechar o diagnóstico de TCGA. Aqui mais um com Doppler, né, mostrando os vasos em paralelo, com o ducto arterial. E aqui, para mostrar outro fator que a gente olha, apesar de não ser característica morfológica do átrio em si, as conexões venosas, é muito, muito, muito raro você ter conexão venosa sistêmica conectada no átrio esquerdo, mas não é tão incomum você ter conexão anômala de veias pulmonares. Mas é um fator a favor de você ver as veias pulmonares chegando no átrio que está à esquerda, né? Dele ser morfologicamente esquerdo. Porque o apêndice atrial, às vezes, é um pouco difícil de enxergar no feto. Então, a gente olha a característica do forame oval, para que lado que ele está, as veias pulmonares onde que estão chegando, a inserção das válvulas, a característica dos ventrículos e a das artérias. E aqui mostrando, ó, a aorta, aqui é um corte, quase que um eixo curto, né? Tentando fazer o eixo coronal, mas aí vendo que a gente também não consegue fazer, né? Aqui o vaso que está mais anterior do feto é a pulmonar, é a aorta, perdão, que dá origem aos vasos da base aqui, ó. Pausando mais uma vez. Então, ó, o primeiro vaso que aparece é uma aorta, dando origem aos vasos da base, e o vaso mais posterior é a pulmonar bifurcando.
né? Então, aí a gente já consegue fazer toda a análise segmentar e sequencial deste feto. E aí só com o Collar para mostrar os vasos da base e depois as artérias pulmonares no vaso que está mais posterior. Sobre o acompanhamento, eu não mencionei nada em relação a pós-operatórios, porque existem inúmeros tipos de cirurgia que podem ser feitas, desde só uma correção, só não, né? Uma correção de CV bastante trabalhosa, uma bandagem de pulmonar, né, o switch atrioventricular e ventricular arterial, ou fazer um Rastelli com switch arterial. Então, cada cirurgia vai ter um acompanhamento, mas o que tem que ficar na cabeça é, eu preciso sempre avaliar a função dos dois ventrículos, independente da correção que foi feita, independente da idade do paciente. É isso.